Homem que arrastou cadela amarrada em motocicleta é ouvido pela polícia e liberado. Segundo o delegado, ele não teve intenção de maltratar o animal. E pelos depoimentos e pelas imagens, nós constatamos que, na realidade, não era a intenção do senhor realizar maus tratos contra o animal. Polícia apreende drogas e material explosivo durante a operação no bairro das Malvinas. Na residência, eles realizaram buscas e onde encontraram material entorpecente e material análogo à substância explosiva. Feriado da Proclamação da República é marcado por protestos em Campina Grande e Brasília. E ainda, Festival de Bolhas Gigantes é realizado no Parque da Criança e diverte garotada e até adultos. Hoje é terça-feira, 15 de novembro de 2022, dia da Proclamação da República. O Borborema Notícias está no ar. Para você, muito boa noite. O homem suspeito de arrastar uma cadela amarrada em uma moto no distrito de São José da Mata foi conduzido até a delegacia nesta terça-feira. Ele foi ouvido e liberado. O superintendente da Polícia Civil em Campina Grande, delegado Glauber Fontes, explicou por que o homem não ficou preso após o caso que chocou a sociedade campinense no final de semana. Então, logo a Polícia Civil tomou conhecimento desse fato, as diligências já se iniciaram. Inicialmente para identificar quem seria esse senhor, onde encontrá-lo, né? Angariar mais elementos de informação, ou seja, recolher um vídeo mais completo, com uma extensão maior para entender toda a dinâmica. E isso foi feito, o senhor foi localizado, foi conduzido até a delegacia de polícia, foi ouvido formalmente, tivemos acesso a novas imagens. E pelos depoimentos e pelas imagens, nós constatamos que, na realidade, não era a intenção do senhor realizar maus tratos contra o animal. O senhor estava conduzindo o animal na garupa da moto e, num determinado momento, o animal veio a cair. Ele, de maneira negligente, não percebeu e acabou arrastando o animal por alguns metros. O inquérito ainda não está devidamente concluído, mas as informações iniciais são essas, ou seja, o senhor não teve a intenção de maltratar o animal. O animal caiu por negligência, estava sendo transportado na garupa, caiu. Uma pessoa que estava passando avisou o senhor parou e aí imediatamente a situação foi controlada. As responsabilidades serão apuradas ainda quando da conclusão do inquérito policial. A cadela já recebeu alta de uma clínica veterinária onde recebeu atendimentos após ser resgatada. Ela está em um lar provisório aguardando adoção. Uma apreensão de drogas e material explosivo foi realizada pela Polícia Militar aqui em Campina Grande. O material estava escondido em uma residência no bairro das Malvinas. A apreensão foi na rua Severino Lopes Barbosa, no bairro das Malvinas, perto do terminal de integração. Entre o material apreendido estavam explosivos, drogas e balanças de precisão. Ao tentar realizar uma abordagem no local, o indivíduo se evadiu, eles entrou numa residência, eles foram em diligências para tentar capturar esse indivíduo, realizar essa abordagem, e o indivíduo acabou fugindo pelos fundos da residência. Em ato contínuo, eles realizaram o adentramento da residência, não conseguiram capturar o indivíduo, porém, na mesma residência, eles realizaram buscas e onde encontraram material entorpecente e material análogo à substância explosiva. Ao todo, foram 12 explosivos, 5 balanças de precisão,
uma faca, 57 pinos com substâncias semelhantes à cocaína, 5 frascos de anestésicos, 7 ampolas de substâncias para potencializar os efeitos das drogas, 6 pedras de crack, uma maquineta de cartão de crédito e ainda mais de 1 quilo de um pó semelhante à cocaína. As drogas foram levadas para uma perícia e após o resultado, o que chamou a atenção dos policiais é que dos 2 pacotes com cerca de 1,2 kg de uma substância semelhante à cocaína, apenas 1 grama tratava-se realmente da droga. O restante era uma substância não identificada e a suspeita da polícia é de que seja creatina, já que um pote do produto foi encontrado no local. Já os explosivos foram levados pelo Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT. O suspeito que fugiu ainda não foi encontrado. Uma carteira de identidade foi achada junto ao material apreendido, mas não se sabe se o documento é do suspeito. A suspeita da polícia é de que o material explosivo seria usado para crimes contra bancos. Todo o material que estava no interior da residência foi conduzido à central de flagrante. Primeiramente, o GAT, que é o Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar, foi chamado até ao local para fazer a condução de todo o material análogo a explosivo de maneira segura, conduzido até a delegacia, e todo o material foi apresentado à autoridade policial civil, o delegado de polícia, para as medidas cabíveis. Agora veja só que imagem impressionante. Um homem ficou gravemente ferido após se chocar contra um muro no município de Montadas, no agreste paraibano. O caso foi registrado ontem. A vítima foi socorrida para o hospital de trauma e vai passar por cirurgia. O caso é considerado grave. No Sertão, um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou uma pessoa morta e outra ferida. O caso foi registrado na PB 325. Diego Almeida tem mais detalhes. De acordo com informações da polícia, um adolescente de 16 anos, identificado por Valmir Araújo, ele estava na motocicleta quando acabou batendo de frente com um carro que estava sendo dirigido por uma mulher. O impacto da batida foi tão forte que a vítima foi arremessada para o outro lado da pista e morreu antes de receber atendimento médico. Já a mulher que dirigia o carro, ela foi socorrida, levada para um hospital, mas o estado de saúde dela não foi divulgado. Veja a seguir, estudantes seguem preparação para o segundo dia de provas do Enem. E mais, como foram as manifestações durante o feriado em Campina Grande e Brasília. Mais um protesto foi realizado nesta terça-feira, feriado de proclamação da República, em frente ao Batalhão do Exército de Campina Grande. Os manifestantes não aceitam o resultado das eleições presidenciais, que terminou com a vitória de Lula, do PT. Já são 2 semanas de protestos. Durante a manhã, os manifestantes permaneceram na rua 15 de novembro, no bairro da Palmeira, de frente ao quartel do Exército. Além de cantar o hino nacional e segurar faixas, o grupo tinha como palavras de ordem SOS Forças Armadas. Lírida veio com o esposo. Os dois saíram cedo do bairro do Catolé para participarem do protesto. É uma data importante e nós estamos fazendo dessa data com que ela seja reconhecida e que nós possamos ver um Brasil bem lindo por nossos filhos, por nossos netos, né? E assim, o brasileiro não desiste. A luta é essa. Já são 15 dias de manifestações em todo o país. E aqui em Campina, os manifestantes começaram os protestos na rotatória do bairro do Mirante, mas estão ocupando as calçadas das casas de frente ao quartel desde o dia 1º deste mês, um dia após a eleição em que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. O grupo não aceita o resultado da disputa do presidente eleito contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Nós, brasileiros, que somos homens e mulheres de bem, não aceitamos passarmos para um regime totalmente diferente daquele regime que nós estamos acostumados a conviver, que é o regime da democracia, o regime da paz, o regime da família. Na capital federal Brasília, nem mesmo a chuva impediu que um protesto contra o resultado das eleições fosse realizado por centenas de manifestantes. Nossa correspondente Fernanda Martinelli tem mais detalhes.
Num dia de chuvas intensas aqui em Brasília, manifestantes se concentraram em frente aos quartéis generais para protestar o resultado das eleições desse ano. Os manifestantes querem a anulação das eleições que deram a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também querem a intervenção militar para impedir que Lula tome posse no dia 1º de janeiro no comando do Palácio do Planalto. A ideia inicial era reunir o ato em frente ao Congresso Nacional e tomar toda a esplanada dos ministérios. Porém, as forças de segurança fecharam a esplanada e, por causa da chuva, essa movimentação acabou não acontecendo. Mesmo assim, os manifestantes mantiveram o protesto em frente aos quartéis generais. Eles devem permanecer durante toda a semana aqui em Brasília. Desde o final de semana, vários caminhões e ônibus chegaram com caravanas justamente para fortalecer essas manifestações. Eles querem que o STF seja fechado e que o Congresso Nacional seja tomado por militares. De acordo com o levantamento feito pelos organizadores, a intenção é fazer com que as manifestações se estendam durante todo o resto da semana e, com isso, haja uma resposta em relação às Forças Armadas. O Ministério Público Federal já solicitou que as Forças Armadas tomem alguma atitude em relação a essas manifestações, por muitos consideradas antidemocráticas por pedirem a intervenção militar. Mesmo assim, com o reforço da segurança, o objetivo é que, mesmo hoje ou durante toda a semana, os manifestos aconteçam de forma pacífica. Mudando de assunto, a gente fala agora do Enem 2022. Os alunos já estão se preparando para o segundo dia de provas, que acontece no domingo. E tem quem aposte que será um dia mais tranquilo, com menos interpretação de texto. Já por outro lado, a expectativa é de uma prova pesada devido à quantidade de cálculos. O segundo dia de provas do Enem 2022 está batendo na porta e essa turma segue no pique para se sair bem na prova. No domingo, dia 20, será a vez de responder às provas de Ciências da Natureza e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias, com 45 questões cada. Nessa reta final, a gente orienta a fazer questões. Então, quanto mais questões, melhor, porque você já tem aquela base conteudista já em mente, mas agora nessa reta final seria mais interessante a parte de resolução de questões, no caso, aplicando o que o aluno mesmo aprendeu. Em relação ao primeiro dia, esse segundo tem um tempo reduzido. Qual orientação você dá para o aluno otimizar o tempo e conseguir cumprir a prova de maneira tranquila? Seria bem interessante o aluno ele ficar muito bem atento lá no comando da questão, porque nós sabemos que no comando da questão ela pontua especificamente o que o aluno deve mesmo responder lá no gabarito e se ater muito bem, bastante na leitura, naquela parte que pode contextualizar o texto e do comando da questão. E nas rodas de conversa da escola, o assunto é um só: Enem. Pedro e Natália revelam suas expectativas para a prova e avaliam como foi o primeiro dia. Eu achei que a prova foi muito bem contextualizada, teve muito texto em si. Então, para você meio que se dar bem na prova, você tem que ter um hábito de ler, de interpretar essas questões, entendeu? Porque eu vi muita gente que começou a ter dor de cabeça, porque foi muito texto para ler, sempre muitas questões muito longas. Aí, por isso, eu acho que com o hábito de ler, você se deu bem na prova. E qual a sua expectativa agora para o segundo dia de provas? Eu acho que vai ser totalmente diferente do primeiro. Eu acho que você vai ter que... Diferente desse que é mais interpretar, do primeiro dia, acho que no segundo você vai ter que mais em cálculos, saber mais o assunto, procurar mais praticar em si. É de fato um dia mais cansativo, porque de fato envolve mais textos, são textos longos, que exigem uma maior dedicação, mas ao mesmo tempo foi um dia para você treinar a estratégia de prova, classificar as questões mais fáceis, que são mais rápidas de resolver, daquelas que demandam mais tempo. E com relação à redação, eu acho que foi um tema muito bom, que abrange um assunto que deve ser tratado, e eu gostei bastante. Expectativa para uma prova mais tranquila domingo ou não? Não, de verdade, no próximo domingo eu acho que vai ser uma prova mais pesada, por ser de cálculo, questões, creio que mais objetivas, por precisar de fórmula, de conceitos. Então a expectativa é que vai ser mais pesado no próximo domingo. Veja no próximo bloco, o Festival de Bolhas Gigantes chama a atenção de crianças e até mesmo de adultos em Campina Grande.
Hoje aconteceu no Parque da Criança o Festival de Bolhas Gigantes, o Flutua Bolha. O evento gratuito tinha o objetivo de proporcionar uma tarde de diversão e distração para as crianças. Os adultos também aproveitaram. Quem ficou para aproveitar o feriado em Campina Grande e foi ao Parque da Criança se deparou com bolhas gigantes por lá. A tarde foi de muita descontração em um festival para a criançada, chamado Flutua Bolha, que foi gratuito ao público. Conta um pouco como surgiu essa iniciativa Bolhas Gigantes. Então, a ideia surgiu de um coletivo chamado Show de Bolha, pessoal de Santos, de se reunir, de convidar todo mundo que faz bolha de sabão, que trabalha com isso também, para fazer encontros e promover esses encontros na rua, nos espaços públicos, para as pessoas poderem se reunir também e as pessoas convidar as pessoas que amam bolha de sabão para poder brincar, para fazer uma tarde de brincadeira. Porque a gente acredita também nessa força do brincar, né? Na necessidade da gente brincar, da gente ter o nosso corpo ativo, da gente estar, né? Nesses momentos assim, em interação também. Então, o brincar é esse movimento que é necessário, tanto para as crianças como para os adultos. Dava para ver o encanto nos olhos da criançada. Eu tô gostando. Tá gostando, tá se divertindo com os pais? Eu tô divertindo com meus pais. Já fez uma bolha grande? Eu já fiz uma bolha grande. Muitas? Muitas. Mostra uma pro tio. Por aqui o feriado foi de muita alegria e união para as famílias. Cara, muito bom, muito bom. Nunca tinha visto algo assim presencialmente, né? Desse tamanho e tal. Ela tá se divertindo muito e acaba a gente também, né? Já acaba pegando um pouquinho dela e vai, faz um pouco e dá aquela risada, é bom. Aproveitando esse feriado, trouxe o filho aqui para o Parque da Criança para aproveitar esse festival de bolhas gigantes? Sim. Dimitri, ele é uma criança autista e sempre gostou muito de bolhas. E eu vi nas redes sociais que ia ter esse evento e eu achei fascinante, mostrei a ele. Eu não falei, porque senão ele ia ficar ansiosíssimo. Falei antes de vir, quando ele chegou, já chegou gritando, já chegou aqui, já está fazendo aqui as bolhas. Então é um evento muito bom, porque tira a criança também das telas, né? Mostra o convívio, o toque, o meio ambiente. Ô Dimitri, tá gostando do evento? Tô. Já conseguiu fazer uma bolha gigantona? Que bolha gigante, hein, Dimitri? Uhum. Gostou? Gostei. No local também teve loja de brinquedos artesanais e, claro, muita integração para toda a família. Parece até algo simples, mas com certeza é uma tarde que vai ficar na lembrança dessa turminha. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você vai ficar agora com o SBT Brasil. Tenha uma boa noite. Até amanhã.